Sou Edna, aluna de Júnior Aguiar, professor de Bioquímica na instituição Unileão. Vou gravar o meu vídeo falando da respiração celular. A respiração celular é um processo de obtenção de energia usada pelos seres vivos para suprir suas necessidades energéticas. A respiração ocorre em 3 etapas básicas: a glicose, o ciclo de Krebs, a fosforilação oxidativa. A glicólise é uma etapa anaeróbica da respiração celular que ocorre na ausência de oxigênio. Ela ocorre no citossol e envolve 10 reações químicas diferentes. Essas reações são responsáveis pelas quebras das moléculas, de uma molécula de glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico. O processo de glicólise inicia com a adição de 2-fosfato, provenientes de 2 moléculas de ATP e de 2 enzimas muito importantes, hexoquinase e fosfofrutoquinase. Essa molécula torna-se instável e quebra-se facilmente em ácido pirúvico. Com a queda, ocorre a produção de 4 moléculas de ATP. Entretanto, como 2 foram utilizadas inicialmente para a ativação da glicose, o saldo positivo é de 2 moléculas de ATP. Durante a glicólise, também são liberados hidrogênios produzidos das 2 moléculas de NADH. O ciclo de Krebs ocorre no interior da organela celular, conhecida como mitocôndria. Inicia-se como o transporte do piruvato para a matriz mitocondrial. Na matriz, o piruvato reage com a coenzima A, ali existente, produzindo uma molécula de acetil-CoA e uma molécula de gás carbônico. Durante esse processo, uma molécula de NADH é transformada em uma NADH. Esse ciclo tem início quando uma molécula de acetil-CoA e o oxalacetato reagem e produzem uma molécula de ácido cítrico, liberando uma molécula de coenzima A. Ocorrem sequentemente 8 reações, são elas: acetil-CoA mais oxalacetato forma citrato, depois se forma o isocitrato, depois se forma alfa-cetoglutarato, depois succinil-CoA, depois succinil, depois fumarato, depois malato e por último oxalacetato. Novamente, qual se juntará com outro acetil-CoA para dar início a outro ciclo com outro acetil-CoA. Nessa série de reações ocorre várias descarboxilações, desidrogenações. No caso são liberadas 2 moléculas de gás carbônico, elétrons de H+. No final desse processo, o oxalacetato é recuperado e o ciclo pode ser iniciado novamente e os elétrons e os íons são capturados pelo NADH+, transformando em NADH. Eles também são capturados pelo FADH, que é transformado em FADH2. O ciclo de Krebs resulta em 3 NADH e 1 FADH2. A última etapa da respiração celular também ocorre no interior das mitocôndrias, mais precisamente nas cristas mitocondriais. Essa etapa é chamada de fosforilação oxidativa, uma vez que se refere à produção de ATP a partir da adição. Nas cristas mitocondriais são encontradas proteínas que estão dispostas em sequências, as chamadas cadeias transportadoras de elétron ou cadeias respiratórias. Nessas cadeias ocorre a condução dos elétrons presentes no NADH e no FADH2 até o oxigênio. As proteínas responsáveis por transferir os elétrons são chamadas de citocromos ou elétrons.
ao passarem pela cadeia respiratória, perdem energia e no final combinam-se com o gás oxigênio, formando água na reação final. Apesar de participar apenas no final da cadeia, a falta de oxigênio gera o interrompimento do processo. A energia liberada através da cadeia respiratória faz com que os íons concentrem-se no espaço entre as cristas mitocondriais, voltando à matriz. Para voltar ao interior da mitocôndria, é necessário passar por um complexo proteico chamado de síntese do ATP, onde ocorre a produção de ATP. Nesse processo, são formadas cerca de 26 ou 28 moléculas de ATP. No final da respiração celular, há um saldo positivo total de 30 ou 32 moléculas de ATP, 2 ATP da glicólise, 2 ATP do ciclo de Krebs e 26 ou 28 da fosforilação oxidativa.